Sabe, há muito tempo atrás, quer dizer, não faz tanto tempo assim que eu também sou jovem ainda, né, gente? Eu vi um rapaz que ele chegou à igreja e ele tinha um vício compulsivo por sexo. E ele fazia aquilo porque ele queria prazer. E quando ele veio buscar a igreja, ele disse que não aguentava mais aquilo. Porque aquilo que ele pensou que iria o satisfazer, passou a ser a sua escravidão. E não o satisfez. Há muitos anos atrás também, nós estávamos numa campanha, falando aí pelo Brasil, junto com alguns amigos, sobre a questão do ensino na escola. Havia uma luta muito séria com relação a isso. E foi o tempo daquela famigerada cartilha, tinha gente querendo pôr uma lei para, enfim. E naquele tempo, eu vi de um homem que ele era homem, mas ele dizia assim, olha, eu, apesar de olhar no espelho e ver uma figura masculina, eu me sinto uma mulher presa num corpo de um homem. E ele tinha muitos anos de casado, seus filhos também eram casados, e convivia muitos anos com a sua esposa, e ele foi e falou isso para sua esposa, e ela falou, olha, ok, a escolha é sua. Eles eram cristãos, a família toda. Falou, a escolha é sua, se você escolher, mas eu não estou preparado para isso, porque quando eu te conheci, a gente se casou, você era heterossexual, agora você tem uma outra opção, acho que não vai mais dar para a gente ficar juntos. Ele falou, não dá mesmo, porque eu não tenho mais nem condições de continuar num relacionamento desse. E ele pensou que aquilo ia satisfazê-lo. Depois de um tempo, ele disse que ele não somente era uma mulher presa num corpo de um homem, mas ele era também aquilo que o corpo dele mostrava, não era a idade que ele tinha. Apesar de ter algumas dezenas de anos, ele disse que ele era um bebê. Já pensou? Aí ele foi viver como bebê, pôs roupinha de bebê, pôs, sabe aquelas gorrinhos de bebê que põe às vezes? Chupetinha. E eu falei, bom, agora vamos perceber que esse cara, como é que ele pode dizer que ele não tem a idade que ele tem, se todo mundo está vendo, e as pessoas já conviveram com ele todos esses anos. Só que uma comunidade inclusiva no Canadá, eles adotaram esta mulher que estava presa no corpo de homem, que agora era um bebê. E eles adotaram esse homem e ele começou a viver como o bebê deles. E você entende o que se está em busca aqui? É a questão assim, eu me sinto de um jeito e eu creio que o que eu sinto me define. A minha identidade, tudo que eu for fazer, vai depender de como eu me sinto, o que eu quero, o que eu desejo. E eu preciso, então, deixar extravasar. Porque é o homem querendo ser Deus. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os fez. Mas depois, um homem criou um Deus à sua imagem e semelhança. Quem estava aqui, ouviu o pastor Lourenço no domingo de manhã, existe agora um app, tipo assim, que ele é tipo uma inteligência artificial que vai ser o seu Deus. Só que é o seguinte, você vai programar nesse app qual é o Deus que você quer servir. Então você vai ter uma divindade, que foi você mesmo que criou, e essa divindade vai estar preparada para satisfazer as suas necessidades da alma, da sua mente, do seu espírito. Você entende? O que nós vamos ver é que isso também não vai satisfazer o homem. Sabe por quê? Porque nós temos uma necessidade.
O vazio que está dentro do coração humano, da existência humana, é exatamente do tamanho de Jesus. E somente Jesus pode satisfazer essa necessidade que o homem tem de se encontrar com a sua origem, com a sua identidade, com o seu propósito e com o seu destino. O homem tem necessidade de se sentir pertencente. Uma vez, uma amiga, parente, viu no celular assim, chamou o nome dela e escreveu fulana do fulano. Ela falou, você acredita nesse negócio de alguém ter como propriedade outro alguém? Eu falei, acredito. Por exemplo, eu sou da princesa Tânia-Mara e a princesa Tânia-Mara é minha. Pergunta se ela acha ruim disso. Eu também não acho. Sabe, mas o ser humano tem necessidade de sentir esse pertencimento também. Se você não se sente pertencente a nada, você fica numa busca vazia. Por isso que tem Deus, por isso que tem família, por isso que tem afetividade. Por isso uma pessoa sente afetividade para com outra pessoa. Por isso que há necessidade de amar e de ser amado. Romanos 12, 1, 2. Quero convidar você a renovar a sua mente. Mente renovada, vida virada. Virada para cima, no melhor dos sentidos. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Começa dizendo assim, rogo-vos pelas compaixões de Deus. A primeira parte aqui é que nós vamos perceber que a vida só tem propósito quando ela é uma resposta à misericórdia de Deus. Porque o convite da religiosidade é o seguinte, siga essas regras, essas normas, esses conceitos e você vai ser feliz. Na verdade, Paulo está falando aqui, nos primeiros capítulos, até o capítulo 11, ele falou sobre uma porção de doutrinas que se conectavam com a graça de Deus. E aqui ele diz, por causa disso tudo que vocês conheceram sobre a graça de Deus, que não é o homem em busca de Deus, porque o homem em busca de Deus não dá resultado, é só esse Deus que vem em busca de um homem, e aí o homem dá uma resposta para ele, aí tem sentido e significado. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. A vida cristã começa com aquilo que Jesus já fez. Dizer uma coisa que você está tentando viver uma vida cristã, tipo calcado na religiosidade. Se você vem aqui aos domingos e você de repente se esforça, sei lá, para dar o dízimo e dar a sua oferta, e a sua vida cristã se resume apenas nisso, porque você tem medo de ir para o inferno, então você vem num dia de culto, uma vez por mês, quem sabe, e dá o seu dízimo, e quando você sentir no seu coração, você dá uma oferta, eu quero dizer para você que você está numa roubada. Você tá vindo aqui à toa, mas você vai sentir algumas emoções. Você está dando o seu dinheiro à toa. Pode até ser que o seu dinheiro seja aproveitado para algo bom, mas não vai adiantar de nada. A vida cristã, ela começa com o que Jesus fez. Não é sobre se provar. Eu vou provar a mim mesmo e eu vou provar para as pessoas que eu sou um religioso. É sobre se entregar. Não é religião, é relacionamento. Sabe por quê? Se você viver a sua vida, que você chama de vida cristã, porque você está querendo comprar alguma coisa de Deus, ou porque você está querendo oferecer alguma coisa em troca de alguma coisa de Deus, desiste. Tudo que você tem para Deus, Ele já tem. Tudo que você quer dar para Deus, Ele já tem. Tudo que você quer dar para Deus, Ele já tem. Não há nada que você possa trocar com Deus. Deus não precisa da sua compaixão. Deus não precisa da sua pena, da sua dó. O Jesus que foi crucificado, tadinho dele, bateram tanto em Jesus. Jesus não precisa disso. Jesus não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa, não é um apelo, venha, traga dinheiro, e aí você, não adianta. Esse tipo de troca não resolve com Deus, porque Paulo começa aqui dizendo que
é um relacionamento. É por causa de Deus ter derramado sua graça por nós, nós nos devolvemos a Ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é uma entrega total. Veja o que diz o texto a seguir: se ofereçam, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Produção, se der para mudar, eu já estou lá no ponto 2, tá bom? Valeu. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Seu culto não termina no amém. Porque, sabe o que é? A gente vai sair daqui, na hora que a gente disser, com esse louvor maravilhoso ali do Disco Praise, a gente cantando, falando verdades, ouvindo, e você sai daqui e fala amém. Acabou o meu culto? Não. O seu culto não termina com o nosso amém aqui, o seu culto começa com o envio. Quem teve aqui também na mensagem do pastor Lourenço, que marcou tanto a gente, ele disse: olha, daquela porta para lá é o seu campo missionário. Alguém já disse que na porta de qualquer templo cristão devia estar escrito: seja bem-vindo, e na porta, a hora que você fosse sair, agora vá ao campo missionário, ou esse é o seu campo missionário. Seu culto não termina no amém, ele começa no envio. Deus quer o seu dia a dia. Deus quer o seu dia a dia. Ele não quer o seu domingo. Ele não quer só o seu dízimo. Ele não quer só oferta. Ele não quer. Ele quer o seu dia a dia. Tinha uma música muito antiga que ela falava isso, né? Domingueiro nunca queira ser. Porque no domingo é tudo diferente, mas dia da semana parece que nada muda. Você está vivendo como os demais, a sua vida se parece demais com os demais. E às vezes a gente até dá uma desculpa, a gente diz assim: não, é porque se a pessoa também achar muita gente muito estranho, ele não vai querer, porque aí choca demais a pessoa. Aí quando for falar para Jesus... Mas o item 3, porque o versículo continua, é justamente isso. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Deus nos chamou para viver contra a corrente. Cristianismo é contra a cultura. Que venha o teu reino. O reino de Deus é diferente do reino deste mundo. A cultura do reino de Deus é diferente da cultura deste mundo. E aí o convite aqui é para você viver como você, sendo separado de tudo isso que a gente vê lá fora, separado para viver uma vida diferente. Eu tenho um amigo que ele falou que ele tentou evangelizar uma pessoa, e ele trabalhava numa revista famosa, e ele trabalhava com publicidade, e ele disse que ele tentou evangelizar um amigo dele, tentou evangelizar um amigo dele, só que ele sempre estava assim: eu vou ver qual que está acontecendo, vou me vestir igual, vou fazer assim, eu vou bater um papo, eu vou ver como que a comunicação funciona, tal, e tudo dentro do contexto. Sabe aquela história do eu vou me contextualizar, que eu não sou contra, mas tem gente que confunde o que é contextualizar e se atualizar dentro deste mundo. Então ele falou, e um dia, e aquele amigo nunca se convertia, passou um tempo, eles não se viam mais. De repente, um dia ele viu o amigo dele vestindo coisas diferentes, falando diferente, com uma Bíblia embaixo do braço. Ele falou: cara, o que aconteceu? Ele falou: não, rapaz, sabe, eu sei que você falava para mim, mas um dia eu vi um cara totalmente diferente e louco. Ele estava no meio da praça do Rio de Janeiro, quente pra caramba, ele estava de terno, de gravata, com uma Bíblia na mão, e ele, falando de Jesus. Eu falei: se quero ser diferente que nem esse cara. Aí ele disse que sentiu que Deus falou assim: para ser igual a você, ele já era. Ele queria algo diferente. Gente, até nisso, eu não estou dizendo que a gente vai ser contra a cultura no sentido de se vestir como se fosse 1918 ou alguma coisa parecida assim. Não. Mas o que o mundo espera de nós, e o que Deus quer de nós, e o que Ele está falando aqui, é para nós não tomarmos a força deste mundo. Quem já viu uma criança? Ainda existe essa brincadeira, gente? Tem umas massinhas, não tem? Umas massinhas? Tem ainda brincadeira de massinha?
Aí tem umas forminhas, né? Forminhas, elefante, tartaruga, não tem isso aí? Aí você pega a massa e coloca dentro da forma e bate assim na mesa e fica com que forma? Com a forma da forma. Com a forma da forma. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em Romanos? O mundo tem uma forma para vocês ganharem a forma que o mundo quer que vocês ganhem. Mas Deus está nos chamando para não nos conformar, para vivermos separados deste mundo. Não se amoldem ao padrão do mundo. Bom, agora eu vou usar um pouquinho do que a gente vê de tecnologia. Todo mundo aqui mexe com tecnologia, porque quase todo mundo aqui, se não todo mundo, tem agora um smartphone no bolso, na mão, não sei, você tem, né? Então, eu vou tentar falar essa linguagem, tá? O que Deus está falando aqui não atualize o sistema somente. Vou explicar. Atualizar o sistema remete a pequenas mudanças superficiais. Não tem quando vence o update lá do seu celular, que você precisa fazer um update. Se você não fizer, aquele celular não vai mais funcionar direito. Então, não é como fazer aquele update no celular ou mudar algo externo para continuar rodando do mesmo jeito. Isso representa o quê? Na figura que eu estou usando aqui. Trocar hábitos sem mudar o coração. O famoso hipócrita. Fazer o mínimo para se associar às pressões, para se ajustar às pressões sociais. Quer dizer, eu vou ser diferente, mas eu vou fazer o mínimo, porque eu preciso me ajustar a essa sociedade que me rodeia. Viver com a mentalidade de melhorar um pouco. Bom, do que eu já era, que eu até tô bacana. Mas sem romper com os padrões errados. Sabe, romper. Não é você ter o seu pecadinho de estimação, e você peca aquele seu pecadinho de estimação, e quando você é exortado, você fala, mas todo mundo erra mesmo, e o meu erro é esse. Continua pensando assim, vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar totalmente errado. A palavra é não se conforme, não se amolde ao padrão deste mundo. O que a gente precisa é evoluir. Na linguagem aqui do mundo digital é evolucionar. Representa transformação profunda. É como mudar o código-fonte. Eu não sei direito o que é esse código-fonte, você sabe? Só que é o seguinte, muita gente ficou sabendo o que era código-fonte nas eleições, não foi? Entrega o código-fonte, entrega o código-fonte. Por quê? Porque é o código-fonte que muda o resultado, sim ou não? Eu mudo o código-fonte e o resultado muda. É isso que Deus quer de nós. Não só a aparência. Nós temos que deixar Deus reescrever a nossa identidade. Quem a gente é por dentro. Abandonar o molde do mundo e assumir a identidade em Cristo. Crescer em propósito, maturidade e impacto real. Gente, eu já vi pregador que ele fez uma mensagem muito boa e que não tocou ninguém. E o outro estava sentado e ele copiou a mensagem. E ele fez aquela mensagem, o impacto foi poderoso. E já vi ao contrário também. Gente que achou a mensagem demais, foi pregar a mesma mensagem. Foi até um comentário muito ruim que surgiu depois disso. Mas assim, foi péssimo. Sabe por quê? Nós não impactamos tentando ser igualzinho. Nós impactamos justamente sendo diferentes. Uau, o que esse cara tem? Por que ele pensa assim? Por que ele vive assim? Pô, ele é feliz, mas olha o que aconteceu, olha. Transforme-se, é o ponto número 4. Transforme-se pela renovação da mente, é a mente renovada. A gente precisa mudar de lente. Eu costumo dizer que, de um tempo para cá,
depois que eu passei dos 40, faz tempo, né? Mas assim, eu estou enxergando vocês, eu falo que sem o óculos eu estou enxergando no modo analógico. Analógico, meio embaçadinho assim. Quando eu ponho óculos, eu estou enxergando em Ultra HD. Você entendeu? A gente precisa pegar as lentes de Deus e começar a enxergar a vida pela lente de Deus. Porque se você ficar enxergando segundo as suas próprias lentes ou a lente deste mundo, não vai mudar nada, não vai acontecer nada, sua vida vai passar desajustada, desorganizada, você vai continuar a vida e vai falar assim, para que eu presto? Não é o famoso para que eu presto? Para que eu presto? Deus sabe para que você presta. É preciso que haja uma transformação da mente. Agora sim, eu vou falar sobre mudar um pouquinho a perspectiva. Agora você já tem a mente de Cristo, mas aqui está dizendo que renovação de mente, agora sim, é atualizar o sistema. É viver no código do reino. Um convite à renovação da mente. É parar de viver com pensamentos bugados pelo pecado. Porque às vezes a gente vive com pensamento bugado pelo pecado. Bugado pelos traumas. Você já viu? Você vai tentar fazer uma coisa, você já passou por um sofrimento, aí você não faz. E Deus está querendo justamente que você vença aquilo. Vamos lá, eu vou levar você ao lugar de fracasso para levantar você em sucesso. Aquele lugar onde tudo ruiu, eu vou te levar para lá, vou te refazer, vou tirar você de lá e vou mostrar para você que você tem algo novo ainda na sua vida. Renovar a mente é você viver como sempre isso fosse a sua época. Gente, eu não me contenho. Quando a pessoa fala assim, na minha época, como assim na minha época? A sua época é agora. Tenha você 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Não importa. Quantas pessoas vivas tem aqui? Levante a mão. Hoje todo mundo levantou a mão, gente. Vou pegar essa daí, porque tem hora que você pergunta, só um pouquinho levanta a mão. Aí você pergunta, quem é contrário, levanta a mão. Aí fica uma boa parte que não levanta nem. Mas gente, nós estamos vivos, essa é a nossa época. Você entende? Então você me promete que pelo menos na minha frente você não vai falar, porque na minha época, promete. Prometa então, porque se você falar, eu não resisto. Eu vou falar para você, por quê? Você morreu? Essa é a sua época. Agora, eu entendo o que a gente está falando, que parece que a nossa vida parou quando a gente era jovem. Não é? Tinha lá, sei lá, porque eu nunca descobri muito bem o que é essa na minha época. Na época isso era o quê? Tinha 8 anos, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 15 anos, 17 anos, 20 anos. O que é essa sua época? Porque eu vejo todo mundo falar isso, eu perguntei para um monte de gente, eles não sabem me dizer qual era essa época. A mente renovada é você parar de viver, porque você ficou lá no passado, por causa de um pecado, por causa de trauma. Você está com pecado, confessa, Deus renova você. Porque aquele que confessa o pecado é lavado pelo sangue de Jesus. É atualizar o jeito de pensar, é viver longe dessa cultura tóxica desse mundo. No fim a gente vai conversar um pouquinho como se livrar dessa cultura. Mas é atualizar a forma de pensar e agir conforme os valores de Deus. Assim como você atualiza o sistema do app, agora sim, ou o sistema operacional, para corrigir falhas e melhorar o desempenho. Sabe quando você você dá um upgrade, aí corrige as falhas e melhora o desempenho? Renovar sua mente em Cristo Jesus sempre você tem que estar diante do Espírito Santo, porque Ele tem sempre um update. Renove sua mente com a verdade de Deus. Deixe Ele redefinir o seu modo de viver. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tem gente que tem medo da vontade de Deus porque acha que vai limitá-lo. A vontade de Deus não te limita, ela te liberta.
Te liberta dessas coisas podres que você está achando que vai ser legal para a sua vida. Vai te libertar. Dessas coisas que até hoje te limitaram e você não está percebendo. Dessas coisas que você acha que tinha que ter e que não tem. Quando você ter, aí sim você vai ser livre. Aí quando você tem, você fala, puxa, era isso? Não viva pelo hype, pela pressão. Viva pelo propósito. Não viva pelo agito momentâneo. Porque tem um agito momentâneo, tem ou não tem? A tendência do momento, a pressão de seguir o que está bombando. Porque isso que é o hype, né? É o que está bombando. Não viva guiado por likes. Ah, você viu, eu pus o meu, teve tantos likes. O do outro lá, ele pôs quase a mesma coisa, teve muito mais que eu. Como é que é? Aí a gente entra nessa vibe do buscar likes. Não tome decisões impulsivas só para não ficar de fora. Cuidado, hein? Decisões impulsivas custa caro. Bem caro. Abandone uma vida que parece cheia por fora, mas vazia por dentro. Viva pelo propósito. Propósito é saber por que você está aqui. Viver com base em valores eternos, não em emoções passageiras. Ser guiados por Deus e não pelo algoritmo. Não é verdade isso? Hoje o mundo busca muito isso aí. A maior parte de nós nem sabe direito como funciona isso, né? Mas a gente parece estar vivendo disso daí. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que quando a graça começa, a entrega responde e a mente se transforma. E qual é o resultado? Uma vida que vale muito a pena ser vivida. Deus quer renovar quem você é e transformar tudo ao seu redor. Esse texto, é só o versículo 1 e 2. Dá para continuar pregando conectado nesses 2 versículos, mais uns 8 versículos aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que Deus trouxe você hoje aqui? Para falar justamente que você tem que dar na sua vida, sabe? Hoje é o tempo de você mudar tudo. Agora é a hora de você renovar a sua mente e começar a viver algo novo. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para você. E se você fizer isso, você vai experimentar como a vontade de Deus é boa, é perfeita. E eu vou te contar uma história. Você vai gostar. Porque tem muita gente que tem medo. Mas se eu não fizer a minha vontade, eu vou fazer um negócio que não é da minha vontade. É a sua vontade está te levando para onde você viveu até hoje. Está bom desse jeito? Não, uma parte está boa. Está ok. Não foi boa. Não, enfim, sempre vai ter uma coisa que precisa melhorar. É justamente aqui que entra Deus e o Espírito Santo hoje na sua vida. Ele quer renovar a sua vida através da renovação da sua mente. Para que você viva sabendo de onde você veio. Ei, você foi gerado em Deus, você nasceu de novo no Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como ele gerou Jesus no ventre de Maria, você foi gerado no Espírito Santo para viver uma nova vida. Deus desejou que você existisse. Você não é fruto de um acaso, de uma camisinha que furou, ou de um dia que pensou que não estava no dia fértil. Você é fruto da vontade de Deus. Deus quis que você existisse. E Deus, pode aplaudir o Senhor, e Deus tem te dado uma identidade. Deus tem te dado uma identidade. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você entende o que é ser filho de Deus? Né? A sua identidade não é como uma criatura qualquer, você entendeu? Não é. Você não anda perdido como se faz, eu não sei de onde eu vim, nem para onde eu vou, não. Você veio de Deus, e Deus te deu uma identidade de filho, e aí é assim que você deve viver, como um filho de Deus. E como filho de Deus, a sua vida presta assim.
Se alguém diz, você não presta para nada, eu vou desmentir o diabo na cara dele. Você presta sim, em nome de Jesus. Eu não sei quem foi usado para dizer isso para você. Pode até ter sido seu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, alguém. Mas vou dizer uma coisa, você presta e presta muito. Deus tem um propósito para a sua vida, e viver o propósito de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. É por isso que Ele está convidando você, pelas misericórdias dEle, que você apresente a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto verdadeiro, que é o culto espiritual, para que você não viva como este mundo vive, porque Deus não te criou para ser um qualquer desse mundo. Deus tem um propósito para você. E no fim de tudo, enquanto você estiver experimentando como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, no fim de tudo, no fim de tudo, essa vida passa. Eu nem pensei que ia passar tão rápido como passou. Eu tenho muito tempo ainda, né? Você também, não é? Então, mas depois de todo esse tempo que passou, eu sei que a vida passa rápido, mas sabe, eu não me preocupo mais com isso, porque isso é só o começo. Se você soubesse que vai viver, você viveria 60 anos, 20 anos seria um terço da sua vida, eu estou certo na minha geografia? Depois chegasse ao 30, você sabia que era metade. Tem mais metade vão viver. Só que como é que eu conto? Como é que eu faço a conta? Se é começo, meio, fim, se eu vou viver para sempre? Você vai viver para sempre. Isso é conhecer, experimentar, é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a graça de Deus que me alcançou, eu respondi: toma minha vida. Toma minha vida, usa-me, renova minha mente para que todos os dias eu não viva segundo a minha própria cabeça, mas eu viva como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.